Olá, meus amigos, muito bom dia. Estamos com o Virando a Mesa especial, como vocês já sabem. De segunda a sexta-feira, 1h da tarde, o nosso programa ao vivo, com a sua participação interativa também, através dos torpedos. E aos sábados, o programa especial gravado, onde nós temos sempre um convidado também muito especial, que é o caso do nosso convidado de hoje, que eu tenho dito sempre é um exemplo de dedicação ao clube, para o clube o qual ele torce, e independente de colorados e gremistas, ele é um exemplo para todos, de dedicação, de amor, de paixão, de trabalho e, principalmente, eu diria, de envolvimento com a comunidade do clube. Eu estou falando mais especificamente do meu querido amigo, vice-presidente de Relações Sociais e secretário-geral do Esporte Clube Internacional, Gelson Pires. Tudo bom, Gelson? Tudo tranquilo, bom dia, Rogério, os demais companheiros. Ele disse tudo isso que ele é meu amigo, não vale, isso aí não é bem assim. Mas vale, sabe por quê, Gelson? Deixa eu já te interromper aqui, não é? Antes, me permita, apresentando os nossos companheiros de sempre, né, da nossa bancada tradicional do Virando a Mesa. Lá na extrema-direita está o Nelson Cerqueira, na extrema-direita o Nelson Cerqueira. Né? Ao lado do Nelson Cerqueira, agora está pela meia-direita, está o Pedro Espinosa e aqui à minha esquerda o André Grando, o André Grando que está aqui também ao meu lado. Muito bem. Sabe o que eu vou citar aqui? Um amigo nosso, o Darcy Filho, que sempre diz o seguinte, Gelson: o amigo não é suspeito quando elogia, o amigo é insuspeito, porque o amigo conhece bem o amigo, e se fosse para falar mal, não falaria. Então, quando fala de bem é porque realmente o amigo tem todas essas qualidades, Gelson. Sim, mas eu agradeço e é uma honra muito grande estar nesse programa aí, participando com vocês, dizer que realmente eu tenho muito orgulho de estar trabalhando no Esporte Clube Internacional, que faz parte da minha vida. Eu procuro me doar ao máximo, o pessoal que convive aqui sabe disso, mas eu faço as coisas para o Internacional com muito prazer, porque o Internacional também me dá muitas coisas com prazer. Eu estou aposentado há mais de 16 anos e já passei por 2, 3 tipos de doença complicada, e o Internacional é que me dá força, o Internacional é que faz eu viver. Então eu devo isso ao Internacional. E a convivência com o futebol do Inter, com os torcedores do Inter, com os associados do Inter, com os amigos da imprensa, faz com que eu tenho 67 anos e me sinto, não para tudo, algumas coisas não, mas me sinto quase um guri para um monte de outras coisas. Mas agora não tem problema mais isso, Gelson. Não tem. Lembra qual era a frase do nosso querido, saudoso Arthur D'Alegrave? Quando foi perguntado numa entrevista pelo Pedro Ernesto, né? Aquele jeito descontraído do Pedro Ernesto, bonachão, tal. Programa, o Pedro Ernesto perguntou: tá, mas o velho, aquele jeito do Pedro Ernesto pro D'Alegrave. E aí, se na noite, assim, tá, e pinta uma coisa bonita na tua frente, se engraça, o que tu faz? Aí diz o D'Alegrave assim: se tiver uma farmácia aberta, tudo bem. Problema resolvido, né? Problema resolvido. Isso não, é isso aí, Rogério. Mas eu já conhecia, claro, o Gelson dessa convivência da imprensa. O Gelson sempre foi o responsável durante muito tempo, não sei se sempre, mas muito tempo, nesse contato com a mídia, né, além das relações consulares e tudo mais. E depois, quando da gestão do presidente Vitório Pífero, né, que eu vim para o Internacional para trabalhar em função da TV Inter, que foi praticamente a criação da TV Inter, primeiro num programa em parceria com a Ubra TV, depois passamos para a Web TV, a televisão na internet. Eu pude conviver mais proximamente com o Gelson nas viagens para os consulados do interior, né, e vendo e ouvindo os pronunciamentos do Gelson. Então, quem já teve essa oportunidade, esse prazer de, num evento, apreciar o pronunciamento, o discurso do Gelson, sabe do que eu estou falando. É um discurso apaixonado, é um discurso inflamado, é um discurso de levantar a torcida, Gelson. Realmente até eu aprendi a discursar ao longo do tempo, porque por ser velho, por ter a habitualidade do discurso,
E como eu vim do interior, eu tive uma sensação diferente. Quando eu cheguei aqui, eu procurei dizer para o pessoal do interior o que eles gostariam de ouvir. Então eu procuro falar com o coração. Eu transmito as coisas do sentimento do clube. E é o que faz com que eles vibrem com a instituição. De lá para cá, quando nós chegamos aqui em 2002, eu nem vou dizer a data porque não quero fazer comparativo com a diretoria, porque todos que aqui passaram, todos trabalharam, todos fizeram muito pelo clube, uns mais, outros menos, por outras questões, mas todos ajudaram muito o Inter. Então, quando eu fui convidado para trabalhar aqui, o Inter tinha 7.000 e poucos sócios, não chegava a 4.000 sócios pagantes, sócios em dia. Isso aí era uma aberração para um clube do porte do Internacional, que diz que é um clube, que sempre disse que era um clube que transmitia paixão, mas a gente Clube do Povo, né, procurou, Clube do Povo. Então a gente procurou conscientização no interior, que eles que são dirigentes de clubes, de sociedade, de entidades, sabem que a sociedade, o clube só sobrevive se tiver receita ordinária, receita fixa para se manter. E o Internacional, com o quadro social, não se mantinha com nada. E então esse trabalho começou a ser feito, não por mim, pelo um grupo enorme do qual eu sempre fiz parte. Todo mundo ajudou. Aí então, o futebol, com os títulos do século XXI, os ônibus modernos, vermelho, aquele ônibus lindo que o Internacional tem, a ideia de levar os troféus para o povo, então, mudou a filosofia do Inter. De primeiro o pessoal do interior vinha ao Inter, não. O Inter foi para o interior. O Inter levou carinho para o associado, levou respeito para o associado, valorização para o seu associado. Então as famílias, eu sempre costumo dizer, o Inter não é uma grande família, no meu entendimento, e eu respeito os outros, é a maior família do sul do Brasil. Porque todas as nossas atividades consulares, as famílias fazem parte. A família, querendo ou não, ainda é a célula mais importante do Brasil, que é o país que eu conheço. Então a gente procurou incutir isso aí ao longo do tempo e deu no que deu. Chegamos aos 40, aos 60, e não, eu me lembro que o Vitória pediu 100 e eu achava não sei o quê, no fim nós chegamos a 107, hoje estamos em torno de 105, 104, 103, girando isso aí, e estamos conseguindo manter com muito sacrifício, porque manter não é fácil. Mas sempre usando a paixão, o amor, a dedicação ao clube, do dia a dia do clube, a valorização dos profissionais e a valorização do torcedor. Fazer com que, por exemplo, um torcedor do interior, seja de São Borja, do Paraná, Santa Catarina, se ele chega aqui e se apresenta como representante do Internacional na cidade que for, a autorização ali na portaria é que ele entre imediatamente na minha sala. Não tem espera. O interior aqui tem um atendimento especial e eles sabem disso. Qual é a relação que está, Gelson, entre associados desses mais de 100 mil sócios colorados, capital e interior? Capital considerando região metropolitana, você tem a ideia disso? Não, eu posso te dizer assim, só capital. A região metropolitana, para mim, é fora da capital. Certo. Então, capital hoje é 40% a 44% do sócio do Inter. Sim. E fora da capital é 60% a 66%. Certo. É isso aí. E 28% é do belo sexo. As mulheres, são 28 mil mulheres que são sócias do Inter. Então isso é importante. Tem milhares e milhares de crianças que já são sócios, que pagam R$5, que vão aprender a se vincular com o clube. Porque a gente procura transmitir para o interior que eles são sócios do Internacional, eles não são sócios do time do Internacional, eles são sócios da instituição internacional. Sim, do clube como um todo. Exatamente, porque nós temos um estádio que caberia 60, 40, 30, hoje cabe 20 e poucos mil aí com as obras, e nós temos mais de 100 mil sócios. Não, mas eles são sócios não de assistir futebol, até pode assistir futebol. Sim. Até eles vêm assistir futebol. Tem 28 a 30 mil sócios que têm ingresso livre. O lugar tem que estar guardado para isso aí. Por isso que às vezes tem dificuldade de vender ingresso para quem não é sócio. Aliás, quem não é sócio no Internacional, provavelmente não vai mais ver jogo no Inter. Porque nós temos fechar o estádio só para sócio. Esse é o nosso objetivo maior. E ele vai ser, logo vai ser só para isso aí. E essa questão é importante. Eu estou aqui meio que monopolizando esse primeiro bloco, não é? Pedindo desculpas aí para vocês e licença para os companheiros, o Nelson, o Pedro e o André, porque eu vou me ausentar a partir do segundo bloco. Né? Estamos produzindo esse programa, gravando antecipadamente, sempre fazendo essa ressalva, porque para que vocês não fiquem mandando os torpedos hoje, né?
Torpedo é de segunda a sexta-feira, 13h, que é o nosso horário do programa ao vivo do Virando a Mesa. O Virando a Mesa de sábado é sempre um programa gravado, especial, a partir das 11h da manhã. Rogério, tu já está querendo acostumar o pessoal com a tua ausência, né? Não está saindo de soco do programa, tem isso também, né? Não, mas tenho mais uma semana, vocês vão me aguentar pelo menos até sábado que vem. Mais uma semana. Até sábado que vem, Eu só quero saber o seguinte, tá? Se essa CPI do Instituto Ronaldinho Gaúcho, ela vai terminar até o dia 30 deste mês de junho. Porque a legislação eleitoral determina que aqueles comunicadores que serão candidatos, a hora que eles forem oficializados candidatos, ou seja, nas convenções, eles não podem mais aparecer em microfone de rádio e televisão, né? Não podem. Muito bem, é a legislação, cumpra-se a lei. Tá? E as convenções pela legislação eleitoral são do dia 10 até o dia 30 de junho. Por isso que eu pergunto, né? Porque a imensa maioria dos vereadores de Porto Alegre concorre à reeleição. Vão terminar esses integrantes aí da CPI do Instituto Ronaldinho, a Comissão Parlamentar de Inquérito, até o dia 30? Ou vão continuar usufruindo, né, das luzes da televisão, dos microfones de rádio e tudo mais, para continuar aparecendo? Então, tem que haver o equilíbrio, essa ressalva que eu faço sempre. Mas voltando ao nosso assunto aqui, que é o importante, é o destaque com o Gelson. O Gelson não gosta muito de individualizar o trabalho, não é? E ele falou agora há pouco sobre os companheiros, o trabalho que todos realizaram antes e depois, né, da vinda dele para o Internacional. Mas, Gelson, quando tu chegasse aqui no Internacional, o corpo consular do Internacional praticamente inexistia. Ele tinha sido desfeito ou não tinha passado por um período com a devida atenção. E era algo, para o contexto de um clube como o Internacional, absolutamente ridículo, né? O que era a participação consular. Ficaram apenas uns poucos bravos naquela época. É que, na verdade, é um clube do povo como o Internacional, e hoje é um clube totalmente aberto, a eleição é feita pelos sócios. Então, eu não vou citar nomes nunca aqui. Houve, esse é o termo correto, altos dirigentes que achavam que os consulados era reduto político dos grupos que estavam no clube. E isso nunca existiu comigo. Eu desafio qualquer pessoa desses 10 ou 12 anos ininterruptos de viagem, se algum dia em alguma viagem de consulado eu falei quem era o meu candidato e que grupo eu pertencia. Sempre eu coloco o Internacional acima das pessoas. Eu sou testemunha nos momentos que eu estive junto contigo, sempre foi nas reuniões de consulados ou reuniões de torcedores. Então, o que aconteceu é o seguinte, nós conseguimos trazer de volta um grande grupo de conselheiros, de cônsules antigos, que por seja qual for a razão, estavam afastados, voltaram e encerraram fila em favor do Inter. O clube não estava dando atenção, Gelson. Eu posso dizer isso. Por aí o clube não estava mais dando atenção, incentivando os consulados e muito menos a criação de novos consulados, novos cônsules. Não era a prioridade. A partir de que o Carvalho me convidou para ser vice-presidente, depois o Vitório confirmou e o Giovani confirmou, isso é uma prioridade. Haja visto que hoje o Internacional tem uma arrecadação, vou falar em termos brutos, quase em torno de 40 milhões por ano só das mensalidades sociais. Não tem clube no Brasil que tenha isso aí. E nós estamos aqui no Rio Grande do Sul, que é no garrão do Brasil, e que o PIB não tem comparação com a cidade de São Paulo, com o interior de São Paulo, com o Rio de Janeiro, com Minas Gerais. Nem precisa ir para cidades, não teria comparação com o PIB corintiano, por exatamente, exemplo. Flamenguista. O Flamengo, sei lá o que for, o Santista, sei lá o que for. Então, aqui a gente conseguiu envolver a paixão do torcedor. Porque aqui a rivalidade é muito grande. O interior vibra. No interior eles brigam no bom sentido para um ter mais sócio que o outro, para um ter mais torcida que o outro. E isso favorece a grandiosidade do futebol gaúcho. Se tu puxar hoje o futebol gaúcho, é o estado que mais títulos tem no Brasil, e nós estamos numa situação desproporcional do demais. Nós não temos dinheiro como eles têm lá, não temos a mídia que eles têm lá. E, no entanto, como se diz, o gaúcho dá de relho neles há muitos anos.
porque aqui tem muita competência, muita dedicação, muita paixão, muito amor, muita dedicação e muito, eu digo coloradismo, como o adversário deve ter outro termo lá. Existe isso aí, está enraizado. Né? Eu costumo dizer, posso contar uma passagem aqui, claro, que eu aprendi num discurso aí que o pessoal gostava muito, agora não posso fazer mais porque já está muito repetitivo. E eu digo assim, na criação do mundo, Deus foi criar o mundo, então Deus está ali criando os montes, a água, a terra. De repente ele chama um santo auxiliar deles, tu cria aqui um corpo aí, um corpo humano aí para habitar esse mundo aqui. Aí o santo lá criou cabeça, tronco, membro, sexo indefinido, não adiantava, não precisava, aquela história toda. Aí de repente o ser estava pronto, aí ele chegou para Deus, Deus, qual é a cor que eu boto no líquido que vai circular dentro desse tal de corpo humano? E aí Deus, na sua infinita sabedoria, sapiência, diz, bota a cor que eu criei a camiseta do Internacional. E dá para concluir da seguinte maneira aí para os colorados. Também por isso que todo ser humano, querendo ou não, tem o sangue colorado nas mãos. E isso é um fato real, né? que o pessoal gosta muito de. Então tem passagens assim que marca muito. E, então são fatos que a gente procura conversar bastante com o pessoal do interior, as pessoas de mais idade, os mais jovens. Hoje dá gosto de ver. Eu sou de uma época, Rogério e os companheiros aqui, que quando eu era, já faz muitos anos isso, que eu era menor, mas quando eu já era guri taludinho, eu ia num colégio aí, que eu trabalhava no Lions, lá em Camaquã, no interior, lá, fazer o trabalho de Mobral. Tu é de Camaquã? Naquele tempo de fazer do Mobral, não tinha nem luz no interior, nós ia lá, em cada 10 alunos, no máximo 1 ou 2 era colorado. E assim mesmo, humildezinho lá, porque o pai dava duro no guri ainda, porque a vontade dele era não ser colorado. O colorado não ganhava nada, ou perdia quase tudo. No entanto, eu tenho hoje muito orgulho de dizer para vocês, houve uma inversão total disso. Eu posso fazer, vocês podem ir em qualquer escola aí, do interior, da capital, onde tiver uma média de crianças, primeiro, segundo ano primário, terceiro, quarto ano primário, podem perguntar. A maioria, no mínimo 7 ou 8 hoje são colorados. Esse legado nós vamos deixar para os nossos filhos, nossos netos, nossos bisnetos. Vamos fazer um período, uma década de colorados ferrenhos, que no mínimo até a metade do ano nós vamos estar em maioria. Eu tenho certeza disso, pelo que eu sinto aí fora, as crianças. Se tu pega o jornal todos os dias, as pessoas que nascem, pode olhar, no mínimo 3 ou 4, sempre tem um sentido do lado do Inter ali. Quer dizer, isso tudo são formas de tu aquilatar o crescimento da torcida do Internacional. E as vitórias terminam fazendo com que as pessoas, né, os torcedores tenham orgulho disso e manifestem publicamente. A vitória do campo fundamental. O futebol é o carro-chefe, é o futebol que faz sócio, é o futebol que motiva, o futebol que ganha, é faixa nos peitos, é troféu no armário. Isso é que faz com que o camarada fique cada vez mais torcedor do seu próprio clube. Claro. Não adianta tu fazer a maior administração do mundo e o futebol perder, ninguém te quer. Agora tu pode fazer até uma administração que não é das melhores, mas o futebol ganhando, tu é o cara, né? Bom, pessoal, é o seguinte, agora eu vou aprontar também para os nossos cinegrafistas, né? O Nelson, por favor, assuma aqui o comando. Saí da ponta direita, porque eu tô nesse cenário aqui, eu tô que nem o Valdomiro aqui, né? Saiu o Valdomiro e foi pra... Como eu tinha falado para vocês, eu tenho é o Gelson que tá no meio aqui. Gelson, mas eu fiz questão de abrir o programa aqui para te cumprimentar, te saudar, e trazer esse depoimento meu e esse reconhecimento publicamente que eu faço ao teu trabalho, à tua dedicação, à pessoa que tu és, não só aqui pelo Internacional, muito obrigado, mas na tua de vida. Coração, desejo que esteja muito feliz nessa nova empreitada. Bom, muito obrigado. Mas tem mais uma semana ainda para vocês me aguentarem aí, tá? Pedro, Nelson, André. Posso chamar o comercial? O comando é seu. Então tá, o Virando a Mesa volta em instantes.